Bom, então aqui, pessoal, ah, vamos pegar assim, ó. Quando uma molécula recebe luz na região das micro-ondas, certo? Isso aqui é uma radiação eletromagnética, é um comprimento de onda que tem uma carga de energia muito baixa nessa luz que a molécula está recebendo. Só que mesmo essa luz, essa quantidade de energia baixa, ela ainda é capaz de fazer com que a molécula sofra rotações. Rotações, né? Rotação é girar em torno do seu próprio eixo, certo? Então, muitos movimentos rotacionais das moléculas acontecem quando ela recebe luz num comprimento de onda na faixa dos micro-ondas, entenderam? Por exemplo, esse fenômeno aqui, ele é, digamos assim, potencializado ao máximo no aparelho de micro-ondas. Na verdade, quando a gente aquece os alimentos no aparelho de micro-ondas, dentro do aparelho ele fica emitindo só esse comprimento de onda aqui, ó, que é um comprimento de onda bem fraco, bem fraco. Só que esse comprimento de onda aqui, ele só consegue fazer as moléculas de água ficarem fazendo rotações, certo? Então, inclusive lá no aparelho, ele emite aquele comprimento de onda, que é bem um comprimento de onda bem grande, né? Que é uma energia bem baixa na região dos micro-ondas. É 2000 e tantos nanômetros, acho que é uma coisa assim. E, e, e dentro do aparelhinho micro-onda, ele tem um aparelhinho, não sei chamar o nome disso, mas é tipo um difusor, assim, que ele vai jogando aquelas micro-ondas sempre de forma desordenada. Elas nunca estão. É sempre o mesmo comprimento de onda, mas ela nunca está numa orientação. Ele fica mexendo na orientação dela. Ora está numa orientação para um lado, ora ele inverte a orientação, troca a orientação para outro, entenderam? Por exemplo, a onda tá. Vamos supor que a onda tá. O fótonzinho tá andando, tipo assim, ele vai lá em cima e vem lá embaixo. Aí daqui a um pouco ele muda e larga ele de lado. É tipo esse desenho aqui, ó. Esse desenho é o que eu quero falar, é esse desenho aqui, ó. Estão vendo que o aparelho ele faz isso, ele larga a micro-onda nesse sentido da linha azul. Daqui a um pouco ele larga ele deitado, larga, entendeu? Aqui tá para cima e para baixo. Aí ele larga de um lado para o outro. Ou variações disso. Tem um aparelho no micro-ondas e fica fazendo o tempo inteiro isso aqui. Então isso faz com que, por exemplo, quando uma molécula de água recebe a comprimento de onda do azul, aqui a linha azul, ela se orienta em relação a esse comprimento de onda. Só que daqui um pouquinho já passa outra luz diferente, aí ela vai lá e se orienta de novo. Então ela fica, a coitada da molécula de água fica fazendo várias rotações, porque ela está sempre se orientando em relação à luz que passou por ela. Como aquela luz cada hora vem numa orientação diferente, ela faz rotação de novo. Então são sucessivos movimentos de rotação que as moléculas de água fazem. E esse aparelhinho aí, ele não é tão perfeito, né, dentro do micro-ondas. Então é porque às vezes ele joga mais radiação para um lado e menos para outro. Então é por isso que o pratinho do micro-ondas gira, para garantir com que todo o alimento que a gente botou ali, ele vai passar pelo mesmo lugar várias vezes, né? Então, para ficar aquecido de forma homogênea. Então, o aparelho de micro-ondas, ele funciona baseado só nesse princípio aqui, ó. Se jogar micro-ondas em moléculas e fazer com que as moléculas de água façam rotações. E como tem, é claro que obviamente o aquecimento da comida se dá por transferência do calor, né, que as moléculas de água geraram, né. E também não se coloca metal aqui porque os metais não conseguem fazer esses movimentos de rotação aqui, eles estão presos por ligações metálicas, né. E isso vai gerando uma energia muito alta entre os metais, até que sai umas chispas, assim, umas faísquinhas assim do metal, né. Então é isso, ó. Só a energia baixíssima dos micro-ondas já são suficiente para as moléculas fazerem rotações. Então é isso que eu quero frisar aqui, beleza? Tá. Se a gente jogar numa molécula um comprimento, uma luz mais energética um pouco, certo? Na região do infravermelho, a gente já consegue fazer o estiramento das ligações, ou seja, as ligações químicas conseguem, os átomos, digamos que a distância entre os dois núcleos conseguem expandir um pouco mais, ou encolher um pouco mais. Então a gente chama isso de vibração, certo? Aqui o livro ele tentou simbolizar isso pra gente com uma molécula bem simples. É um átomo ligado ao outro. Ele até nem entrou em detalhe, é só um desenho. Tu imagina que isso aqui é uma ligação covalente entre dois átomos. E aqui, luz na região do micro-ondas conseguem fazer rotação nessa molécula. Já a luz na região do infravermelho, um pouquinho mais energético, já consegue fazer o que a gente chama de estiramento. É quase como se essa ligação covalente fosse uma espécie de uma borracha. Ela dá uma espichada ou uma encolhida. Então, a gente chama esses processos aqui de processos de vibração. A gente consegue fazer pequenos estiramentos nas ligações entre os átomos, entenderam? Então, para isso, vai precisar de uma energia maior. Então, a gente está na região do infravermelho, tá?
Quando uma molécula recebe luz na região do visível e do ultravioleta, nessas duas regiões aqui, já são regiões de luz mais energéticas, e o ultravioleta mais ainda que o visível. Aqui, a luz já tem um grau de energia que consegue fazer o seguinte nas moléculas. Ela consegue promover aquele elétron. Lembra da teoria do orbital molecular? Vou dar um recapitulado nessa teoria. A gente tem um átomo. Os átomos têm seus elétrons. Os elétrons estão em orbitais atômicos, certo? E aí esse átomo aqui se ligou com esse outro átomo. Quando os dois átomos se ligaram, quando se estabeleceu essa ligação covalente aqui, na verdade agora a gente não diz que essa órbita de elétrons aqui é uma órbita atômica. A gente diz que a órbita, o percurso que os elétrons fazem em torno dos dois núcleos atômicos é uma órbita molecular. E existe uma teoria chamada teoria de orbital molecular, que a gente estudou isso aí lá em Química Geral também, capítulo 1 do Atkins, tá? E essa teoria nos diz então que quando átomos se juntam para formar moléculas, todos aqueles elétrons que antes eram dos átomos, agora eles se arranjam novamente numa outra estrutura de orbitais, e esses novos orbitais são chamados orbitais moleculares. E aí, se a gente organizar aqueles orbitais em ordem de energia, a gente vai ver que os elétrons mais energéticos de uma molécula são os orbitais moleculares mais elevados naquele diagrama que a gente aprendeu a fazer lá em Química Geral. E existe um nome para esse diagrama, aliás, existe um nome para os elétrons que estão nos orbitais mais ocupados, que é o HOMO, lembram disso? É o Highgate Molecular Orbital... Nossa, como é um branco? É o Highgate Orbital Molecular... agora me deu um branco, faltou o O ali. Depois não me lembro. Tá, mas lembra que é o símbolo HOMO? Até eu vou voltar aqui depois no próximo vídeo, vou botar no Google aí pra me lembrar. Mas é isso, é Highgate Orbital Molecular, não sei das quantas. Ocupado. Eu acho que é isso aí. É Highgate Orbital Molecular Occupied. Acho que é isso, tá? É o HOMO. Não é o HOMO do sabão, né, pessoal? É o HOMO com H, certo? H-O-M-O. Então tem esses elétrons aqui que são os mais energéticos nas ligações químicas, que é os elétrons que estão no nível chamado nível HOMO, certo? E depois vão existir orbitais possíveis, digamos assim, né? Eu acho que é mais correto falar que são orbitais possíveis, porque são chamados orbitais antiligantes, lembram disso? E aí, então, quando uma molécula recebe luz com uma quantidade energética da região visível ou ultravioleta, essa molécula consegue promover elétrons que estão nos orbitais HOMO, nos orbitais ligantes, para orbitais antiligantes. Então ela pega essa energia que veio da luz e joga o elétron dela lá para um orbital antiligante. É isso que ela faz. Que aí, inclusive, lá, esses orbitais antiligantes aqui são conhecidos como LUMO, né? Tem o HOMO, né? E o LUMO. Eu acho que eu troquei, né? O L é de baixo, né? Então acho que aqui que é o LUMO. O LUMO é aqui embaixo, né? E o HOMO é lá em cima, o Highgates, que é os antiligantes, né? Então aqui ele vai promover, a molécula promove o elétron dela para os orbitais antiligantes, certo? E é isso, então é isso que ela faz. É isso que acontece na molécula quando ela recebe luz. É a promoção de elétrons dos orbitais ligantes, que é onde eles estavam, para orbitais antiligantes. É óbvio que esse fenômeno aqui, mas eu não vou entrar em detalhe nisso agora, mas é esse fenômeno aqui que acontece, entendeu? Então, o nome disso, a gente diz na química que é uma excitação da molécula, certo? Então, a gente tinha a molécula num nível energético, e a gente forneceu energia para ela, e ela recebe a energia fazendo o quê? Promovendo elétrons para orbitais mais energéticos, porque os antiligantes já são chamados assim antiligantes porque eles são situações mais energéticas da molécula. Então a tendência do mundo é a molécula ficar desse jeito aqui. Agora, se tu fornecer energia para ela, ela até consegue jogar elétron lá para o orbital antiligante, entenderam? E a gente diz que a molécula está no estado excitado. Se a gente fornecer energia mais energética que ultravioleta, que são os raios X, a gente chama esse tipo de radiação ionizante. O que essa radiação faz? Ela rompe as ligações covalentes. Por quê? Porque ela promove tanta energia para os elétrons que ela consegue arrancar elétrons de um átomo. Lembra que em Química Geral a gente estudou que o elétron, quando ele está no átomo ou na molécula, ele está preso porque o núcleo diminui a energia dele. Só que se a gente começar a fornecer energia para esse elétron, chega uma hora em que ele assume a energia que ele tinha.
se ele existisse sozinho no mundo, né? E aí ele vai embora, ele abandona o barco lá e o núcleo não segura mais ele, entendeu? E esse a gente chama esse processo de ionizar. E, na real, a gente está rompendo a ligação covalente e arrancando elétrons do átomo, certo? Aí o átomo fica a molécula ali vai virar um cátion, né? E a gente vai arrancar elétron dela. Então, aqui, pessoal, o, o aparelho, o espectrofotômetro, ele vai trabalhar com esses três processos aqui, ó. A gente vai incidir radiações eletromagnéticas nas moléculas e as moléculas vão fazer esses três fenômenos aqui, rotação, vibração e excitação, certo? E outra coisa, quando uma molécula faz um fenômeno de vibração, por exemplo, automaticamente ela fez vários fenômenos de rotação, porque se tu fornecer muito pouca energia para ela, aí tudo bem, ela só faz rotação. Agora, se tu fornecer energia no infravermelho, ela não vai fazer assim, agora é infravermelho, eu vou fazer só vibração. Não, na real, quando ela faz vibração, ela faz vários movimentos de rotação junto. Por quê? Porque essa energia é maior que essa. Em outras palavras, essa quantidade de energia, ela consegue fazer isso e sobrou para fazer isso, entenderam? Então, nunca... Vamos dizer assim, ó, quando acontece um movimento de rotação, pode até ter só rotação. Agora, quando acontece de vibração, a vibração envolve um movimento de rotação também. E quando uma molécula consegue fazer isso, fazer migrar elétron do orbital molecular mais baixo para um orbital molecular mais alto, isso aqui é uma promoção de elétrons lá, né, energética. Isso aqui envolve sucessivos movimentos de vibração e sucessivos movimentos de rotação, entenderam? E essa parte aqui a gente não usa na espectrofotometria. Imagina, tu tem teu analito, tu vai lá e joga raio-x no analito, destrói a molécula, destruiu o analito, tu não vai medir nada, né? Então, essa parte de... mas eu não vou entrar em detalhe aqui, mas... Então, é isso, certo? Na espectrofotometria, que eu vou ensinar agora por hora, a gente vai estar dentro desse mundo aqui, ó, tá? Deixa eu vir aqui, que mais que eu quero chamar a atenção aqui para esses fenômenos. Aqui a gente só fez um resumo, né, do discurso que eu já disse, né? Quando a gente incide, então, a luz, né, que é uma radiação eletromagnética, as moléculas absorvem essa radiação, então a molécula fica mais energética. A molécula no estado fundamental, que ela estava ali antes de receber a luz, a gente disse que ela está no estado fundamental. Quando ela recebe a radiação, ela vai para um estado excitado. Então, acho que eu já tinha dito isso, né? Nossa, eu estou voltando aqui. Na minha próxima tela eu fiz um desenho. Esse desenho aqui, ele é como é que eu vou dizer, o basicão, assim, que tudo que é livro gosta de fazer esse desenho, né? Ele é um jeito de expressar aquela teoria do orbital molecular. E assim, sempre quando se escreve o E0, na verdade a pessoa está falando da camada de orbitais moleculares mais energética, ou seja, aquela mais externa, né? Então aqui o E0 significa isso, é a energia que os elétrons têm no orbital molecular mais energético, certo? E aí depois, quando esses elétrons recebem energia e se promovem para os orbitais antiligantes, que não estão preenchidos, não tem elétron nenhum ali, esses fenômenos em receber energia e o elétron ser promovido para o orbital molecular antiligante, esses fenômenos a gente chama de fenômenos de absorção de luz. A molécula absorve luz para fazer esse fenômeno, entenderam? Quando as moléculas realizam esses fenômenos duram muito pouco tempo e depois o elétron volta para o orbital original. A volta desse elétron para um orbital original, a gente chama esses processos de emissão, certo? Então, as moléculas elas têm essa característica, tanto elas absorvem luz e promovem seus elétrons para orbitais antiligantes, como também, após uma promoção de elétrons, ocorre o fenômeno de emissão. Então, dentro das técnicas espectrofotométricas, a gente vai estudar alguns aparelhos que medem a absorção de luz de uma molécula, ou átomo também. E outros aparelhos medem a emissão de luz dessa molécula ou átomo, tá? Até porque para promover o elétron, vocês vão aprender depois mais adiante que não precisa ser só com luz, pode ser calor também, certo? Então, mas por enquanto aqui eu estou falando da luz, né? Então tá estourando meu tempo aqui, peraí.